Carol, eu me cuido, mas eu continuo doente. Essa tem sido uma queixa recorrente das minhas alunas e interagentes, e hoje eu quero trazer aqui os aspectos sutis do processo de emagrecimento e da prevenção de doenças crônicas. Se você é nova no canal, seja muito bem-vinda, ative as notificações para você receber semanalmente um conteúdo que é preparado com muito amor, carinho e estudo para poder ajudar você a sair da linha da obesidade e prevenir doenças crônicas de saúde. Se você conhece alguém que sofre de problemas metabólicos como diabetes, hipertensão, problemas com o fígado gorduroso para perder peso, você já envia esse vídeo para ela. Ela precisa estar ligadinha aqui no canal para receber as estratégias e as orientações que eu deixo aqui para você gratuitamente toda semana, para ter mais saúde e longevidade. Hoje a gente vai falar então dos aspectos sutis de todo esse processo, porque a gente vem falando semanalmente aqui da parte física, né? Da parte metabólica, como é que a gente ativa o nosso metabolismo para que o nosso corpo entre num processo de queima de gordura e a gente consiga realmente fazer o emagrecimento acontecer. Nós temos falado semanalmente dos cuidados básicos com os pilares da saúde, né? Sono, a hidratação, a alimentação mais limpa, cuidar realmente do movimento, né? E o movimento, quando eu falo movimento, eu tô falando de movimento físico, mas também de movimento sutil, movimento mental, movimento energético. Sabe aquela história, se o carro quebrou no meio da estrada, e aí você tá dentro do carro esperando uma ajuda. Será que essa ajuda vai vir? Você não sinalizar pra ninguém que você tá precisando de ajuda, que o seu carro quebrou? Isso é muito difícil, né? Vai ficar muito mais fácil se você descer do carro, sinalizar que tá com um problema. De repente até começar a empurrar o seu carro. Tenho certeza que vão parar pessoas boas de coração, pessoas bem intencionadas para tentar te ajudar. Porque é isso que a vida faz. Quando você levanta e começa a se ajudar, você recebe ajuda de volta. Então, no processo sutil do emagrecimento, a gente fala muito do processo físico, mas esquece um pouco do processo sutil. Esse processo que muitas vezes pode parecer longo e cansativo. Então, se a gente cuida da parte física, né? A gente está cuidando do sono, a gente está cuidando da alimentação, a gente está cuidando do movimento, né? Fazendo exercícios de respiração, trazendo a meditação todos os dias para nossa vida, o que justificaria ainda estarmos doentes? A primeira coisa que eu quero trazer para você é a noção de doente. Doente não é só doente físico. Doente pode ser doente mental, doente emocional. E eu não tô falando só de patologias, tá? Quando eu falo doente mental. É a pessoa que é negativa, que não consegue de maneira nenhuma enxergar o positivo da vida, enxergar as próprias capacidades, ter perseverança, capacidade de mudança. Isso também é uma espécie de doença. E quando eu falo de saúde energética, é ter vitalidade, é ter positividade. A gente já sabe, já existem estudos científicos que provam que quanto mais alta for a vibração do nosso corpo, melhor é a performance do nosso sistema imunológico. O que significa que tristeza, raiva, frustração, inveja são emoções que vão provocar vibrações baixas no nosso corpo. E isso faz com que o nosso sistema imunológico entre em desequilíbrio. Eu quero aqui fazer uma advertência para você que pensa em positividade tóxica logo que a gente fala de emoções negativas. Sentir essas emoções, ter sentimentos negativos faz parte da vida. Até uma plantinha sente coisas negativas, né? Se a gente ficar aqui olhando para ela e desejando que ela seque, que ela fique mal, ela vai absorver essa energia e vai acabar morrendo. Então, sentir não é um problema, mas se apegar a esse sentimento, se identificar com ele, fazer dele uma identidade, acaba se tornando um problema para o nosso corpo físico. Então, vamos lá. Eu fiz uma listinha aqui com 6 itens que vão dificultar o seu processo de emagrecimento e te deixar ainda mais doente. Se você já viu vídeos aqui no canal, você sabe que a obesidade é um problema múltiplo e quando a gente está buscando solução para problema múltiplo, a gente tem que olhar para o todo. Eu sou adepta da filosofia holística da naturologia que olha para a nossa saúde através de 7 aspectos diferentes. Então, o aspecto familiar, financeiro, social, energético, mental, espiritual, físico são extremamente importantes para que a gente interprete realmente o que é saúde e entenda que doença não é só resfriado, não é só alergia. Vamos sem mais delongas então? Por que você continua doente se você ainda se cuida? Se você está recebendo informações negativas todos os dias, isso pode estar te adoecendo. De que maneira você recebe informação negativa todo dia? Com jornais, programas sensacionalistas, programas de baixa qualidade que fornecem zero informação, que está o tempo inteiro provocando discussões, gritos. Isso tudo modula o nosso cérebro a emitir hormônios que não são favoráveis para o equilíbrio do nosso corpo, o que faz com que a gente permaneça num estado de vibração baixo e, portanto, adoeça muito mais rápido. Se você sofre de estresse crônico, o estresse
ele é nocivo para o nosso corpo quando ele se torna crônico. Já expliquei aqui outras vezes que a inflamação é um processo natural do nosso corpo, mas quando ela se torna crônica, nós temos aí o desenho de fundo para a patologia se instalar. O mesmo acontece com o estresse. O estresse é um processo natural do nosso corpo, né? Que participa da nossa evolução da espécie, está inscrito nos nossos genes, que se a gente tiver uma situação de perigo, o estresse é aquilo que vai nos salvar. Porém, o estresse crônico é algo que nós devemos combater todos os dias e parar de normalizar. É algo comum hoje em dia encontrar pessoas estressadas, mas não é natural para o nosso corpo, fisiologicamente falando, mentalmente falando, energeticamente falando, viver estressado. Então, se é o estresse que está roubando o seu sono, a sua capacidade digestiva, o seu foco, a sua concentração, a sua disciplina, a sua paciência, a sua alegria de viver, a sua vontade de socializar, a gente precisa focar no tratamento do estresse como causa primal, para depois a gente falar da resolução desses problemas e então partir para a perda de peso. É também muito importante você prestar atenção naquilo que você fala. Se você é uma pessoa que está o tempo inteiro falando mal dos outros, isso também está modulando a sua célula. E a partir do momento em que você é uma pessoa ácida, crítica, você também está alterando o pH do seu corpo. Me marca aqui nos comentários se você sabe o que significa pH, porque eu vou trazer um vídeo exclusivo para você explicando o que é isso e como você deve dar importância ao equilíbrio do seu pH no processo de emagrecimento. Uma outra coisa muito importante, né, que pode adoecer mesmo você fazendo tudo certo, é pensar que terapia é supérfluo. Eu vivo falando aqui, eu já falei dentro do meu curso Naturalmente Saudável, eu falo nas redes sociais constantemente e eu quero que você anote isso se você puder. Não adianta você tratar compulsão alimentar com restrição. Se você tem um problema com a comida, se você tem um problema de saúde, se você tem uma deficiência em pensar em mudar, melhorar e ser uma pessoa melhor, você precisa de terapia. E isso não é algo supérfluo. Ah, Carol, terapia é muito caro, virou coisa gourmet, os terapeutas estão fora de alcance pelo preço da sessão. Quantas pizzas você come por mês? Quantos sapatos você compra por mês? E bolsa e perfume? Porque eu vou te falar uma coisa, no meu processo de viver a obesidade, eu investia muito dinheiro em disfarçar o meu corpo, em disfarçar as minhas dores, em disfarçar os meus traumas. Eu dizia que eu não achava a terapeuta ideal e adequada para me acompanhar nesse processo. E eu também dizia que isso era muito caro e que a minha condição financeira não me permitia investir em terapia. Mas a verdade é que o meu dinheiro ia todo por essa busca vazia de tentar esconder tanto o meu corpo quanto as minhas dores. Coisa que não acontecia, né? A gente não consegue disfarçar um corpo de 120 quilos dentro de roupas maiores só porque o nosso dinheiro pode comprá-las. Então, se você continua adoecendo, mesmo cuidando de você, talvez seja porque ainda está faltando o cuidado integrativo. E a terapia pode te ajudar, e muito. Um outro ponto importante é que você precisa parar de tentar diminuir as pessoas. Esse era um comportamento que eu tinha muito, principalmente quando eu era gorda. Eu queria provar para as pessoas que o fato de eu ter um corpo inadequado, não saudável, que me deixava desconfortável, que não era realmente a minha casa, não me impedia de ser uma pessoa inteligente, agradável ou bonita. A maneira como eu fazia isso era tentando diminuir os outros. E quando você tenta diminuir os outros, o diminuído na história é você. E último, mas não menos importante item da lista que eu montei, para deixar aqui para você realmente essa sementinha de autoconhecimento, é achar que vida saudável é simplesmente diminuir calorias. Vida saudável envolve muito a alimentação, mas envolve essencialmente o seu modo de vida em geral. Uma pessoa ácida, crítica, que está o tempo inteiro pensando negativo, que está olhando para o mundo através da lente do julgamento, uma pessoa que não consegue alimentar o positivismo, reconhecer o seu valor e o valor dos outros, é uma pessoa que pode fazer o esforço que for, mas estará de alguma maneira sempre doente, porque tudo está conectado. Na visão holística das 7 saúdes, a gente não está simplesmente cuidando do corpo. A gente cuida do corpo, da mente, das emoções e de todas as esferas que representam a nossa vida. Quando eu entendi isso, ficou muito mais fácil cuidar do meu corpo. Quando eu entendi
que a experiência da vida passa por esse veículo aqui, fica muito mais fácil eu entender que este veículo está em sintonia com o mundo e com as pessoas. E aí fica mais fácil você ter o cuidado integrativo que é necessário para alcançar o seu processo de emagrecimento. Agora me conta aqui, você já tinha ouvido falar do aspecto sutil do emagrecimento? Será que a sua mentalidade é uma mentalidade que emagrece? Que torna tudo isso um processo integrativo de saúde? Eu quero saber, me conta nos comentários e não esquece de compartilhar esse vídeo com alguém que esteja precisando dessas informações. Até a próxima!